Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de YouTube. Como sempre é um prazer estar aqui diante de vocês para abordar assunto de extrema importância. Continuem do outro lado e vamos a isso. Meus amigos, o primeiro elemento e o mais importante de todos é o questionamento. Pelo mais incrível que pareça, o maior segredo para o processo de aprendizagem é questionamento. Só se aprende quando questiona-se. O estudante só percebe uma determinada cadeira, um determinado argumento, quando percebe o questionamento. Quando o estudante começa a criar perguntas, quando o estudante começa a criar questionamento, a mente abre espaço para as consecutivas respostas. Muitas das vezes já nos deparamos com aquela situação. A princípio nós não conseguimos entender, não temos a resposta prévia a uma determinada pergunta. Mas a partir do momento que fizemos a pergunta, o que é isso? É como se fosse um reflexo de resposta na nossa mente que aparece. Quanto mais o estudante questionar, mais ele aprende. Quanto mais ele aprende, mais deverá questionar. O processo de aprendizagem é um círculo vicioso constituído por perguntas e respostas, onde nem as perguntas nem as respostas têm fim. Daí aquela passagem de que não existem respostas. O que existem são perguntas infinitas. Portanto, o estudante deve continuar a fazer questões, deve continuar a fazer perguntas a todo argumento, a toda a natureza de aprendizagem, a tudo que se deparar, para poder ter uma facilidade de compreender aquele determinado assunto, para poder ter uma capacidade crítica daquele mesmo assunto e, não obstante, tirar a sua própria ilação. O mais importante no processo de aprendizagem não é o estudante querer aprender. O mais importante não é o estudante ter aquele input para querer aprender uma determinada disciplina, uma determinada cadeira. O mais importante é o estudante saber como é que se aprende aquela cadeira, como é que se aprende aquele assunto. Porque o como aprender a disciplina vai nos ajudar a encontrar instrumentos para facilmente percebermos na íntegra o determinado assunto em questão. Porque toda e qualquer disciplina tem um instrumento de aprendizagem, tá? Ou tem vários instrumentos de aprendizagem. A partir do momento que procuramos entender esses mesmos instrumentos, facilmente dominamos o assunto em questão. Todo estudo teórico tem uma representação prática. Todo estudo teórico tem um lado prático. Por exemplo, aula de mecânica. O motor é constituído por cabeça, bloco do motor e cárter. O estudante vai saber, teoricamente, que o motor é constituído por cabeça, bloco de cilindro e cárter. Mas não basta simplesmente que o estudante tenha esse conhecimento teórico. É função ou é responsabilidade do estudante sair ao campo. Qual é a cabeça do motor? Qual é o bloco do motor? E qual é o cárter do motor? Para familiarizar-se com o próprio motor em si. Muito obstante o conhecimento teórico, o estudante deverá sair ao campo para familiarizar-se com o assunto a ser estudado, para familiarizar-se com o realismo da matéria a estudar. Isso vai ajudar muito o processo de aprendizagem do estudante. Ver na realidade como é que funciona. Porque, pelo mais incrível que pareça, a mente humana aprende facilmente com tudo que é prático. Tudo que é prático para o homem é de fácil aprendizagem, diferentemente do teórico. Então, o estudante deve procurar praticidade em todo argumento teórico. Para quê? Para ter uma melhor visão do próprio assunto estudado. No
próximo passo é o estudante criar uma sistematicidade, ou seja, uma organização sistêmica do conhecimento que já domina. Nos mapas mentais, o estudante pode utilizar desenhos, algumas figuras geométricas para facilmente o estudante memorizar esses argumentos e, não obstante, ter uma visão prática do mesmo. O mapa mental vai ajudar o estudante a arquivar os argumentos que já domina, a organizar os argumentos que já sustenta. Quando o estudante tem simplesmente um montão de informações que, pesa embora, podem até estar certas, mas se não tiver uma organização, se não tiver uma coerência sistêmica, infelizmente de nada importa. É necessário que o estudante organiza, arquiva todas essas informações para facilmente memorizar e compreender, não obstante ter uma visão geral do mesmo assunto. Só para reiterar que essa sistematicidade está estritamente relacionada com a praticidade do assunto estudado. Meus amigos, existe o adágio: a repetição é a mãe da ciência. O próximo passo é o estudante ensinar os outros. Se quiser aprender, se quiser desenvolver os argumentos que já domina, se quiser aprender na verdadeira essência, deverá transmitir ou deve transmitir esses conhecimentos outrora aprendidos. Por que é importante então transmitir o conhecimento para aprendermos? Quando estudamos um determinado assunto, julgamos nós que já o dominamos. Achamos que nós já dominamos o assunto na sua íntegra. Mas nós começamos a trocar de percepção, começamos a trocar de ideia quando resolvemos exteriorizar ou transmitir esse conhecimento a outra pessoa. Começamos a perceber que, afinal de contas, ainda há espaços ou há lacunas que deixamos a devar. Portanto, nós só percebemos que um determinado argumento está errado quando resolvemos reiteradamente passar ou exteriorizar, passar ao outro. Quanto mais nós procurarmos exteriorizar os assuntos, os argumentos, mais a nossa mente vai exigir de nós uma determinada responsabilidade científica, uma determinada responsabilidade argumentativa, mais a nossa mente vai nos excitar a encontrar erros nos nossos próprios argumentos. E quanto mais isso acontecer, estamos bem próximos da aprendizagem. A última etapa é debater o assunto. O estudante deve ter a capacidade, a audácia de discutir os argumentos arrecadados pelo processo de aprendizagem. Quando o estudante procura debater o assunto, quando o estudante procura argumentar o assunto, mais ideias nascem, mais argumentos nascem. Daí, o estudante começa a perceber que os argumentos que anteriormente arrecadou só por si não basta. O estudante, quando procura discutir o assunto, quando procura debater o assunto mais de uma vez, ele começa a desenvolver, a excitar os neurônios, as habilidades cognitivas para aperfeiçoar o processo de aprendizagem. Entretanto, é muito importante o estudante transportar as ideias que já domina a um clima de debate, para facilmente aprimorar, para facilmente refinar os mesmos argumentos. E é importante que se diga que aqui no debate também o estudante terá uma visão prática, uma visão mais aberta do mesmo assunto. Portanto, meus amigos, muito obrigado pelo tempo disponibilizado. É sempre um prazer estar aqui diante de vocês. Só para reiterar, se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixa like nos vídeos já publicados e até o próximo encontro.